Em One Piece existem vários tipos de poderes. Temos a força da vontade, poderes sobrenaturais e até mesmo uma possível magia negra. Então, se você quer conhecer todo o sistema de poder de One Piece, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e One Piece é um anime muito complexo. Nos mais de 1000 capítulos, vários tipos de poderes foram desenvolvidos, e muitas vezes a gente só aceita esses poderes, mas hoje eu vou te explicar todos eles. E sério, tem alguns que eu tenho certeza que você não sabia. Mas então, vamos agora para todo o sistema de poder de One Piece. E então começamos com o Haki, um dos principais sistemas de poder em One Piece. O básico do Haki é bastante simples, ele é dividido em 3 tipos com habilidades diferentes. Os 2 primeiros qualquer personagem pode aprender, já que é adquirido apenas com treinamento, mas o terceiro tipo você basicamente nasce com ele, e é impossível consegui-lo apenas com treinamento ou com sua própria vontade. Mas então, o primeiro tipo é o Haki do armamento. Basicamente, esse Haki permite seu usuário criar uma armadura invisível que aumenta suas capacidades ofensivas e defensivas. Com esse Haki, o seu usuário fica muito mais forte e resistente, podendo escolher qual parte de seu corpo ele quer revestir. Ele pode até mesmo revestir suas armas, como flechas e principalmente espadas, o que torna os ataques dessas armas ainda mais mortais. Além disso, com o Haki do armamento, é possível até mesmo quebrar a intangibilidade das logias, fazendo com que seus golpes acertem os usuários de logias e impeça eles de se transformarem. O segundo tipo básico é o Haki da observação, que permite ao usuário sentir a presença de outras pessoas como uma aura, podendo enxergar muito mais longe que a visão comum. Com ele, seu usuário pode também até mesmo sentir a intenção de uma pessoa se ela planeja atacá-lo ou é amigável. Um ótimo exemplo desse Haki é o Almirante Fujitora, que apesar de ser cego, consegue lutar contra qualquer oponente apenas se guiando pelo seu Haki da observação. E bom, esses 2 Hakis podem ser adquiridos apenas com treinamento, porém esse terceiro é exclusivo daqueles que já nascem com ele, o Haki do Rei. Apenas aqueles que realmente nasceram com vontades excepcionalmente fortes podem usá-lo. Essa habilidade é tão rara que na verdade foi dito que apenas um em vários milhões de pessoas nasce com ele. Esse Haki permite você afetar as pessoas em volta com sua própria vontade. Quanto maior a vontade de seu usuário, maior o poder desse Haki, chegando até mesmo a deixar várias pessoas com vontades mais fracas inconscientes, com a força da vontade do usuário sendo forçada nelas. Luffy na Ilha dos Homens Peixes foi capaz de derrubar 50.000 homens de uma só vez, liberando esse seu Haki. É claro, esse poder não afeta aqueles com vontades mais fortes, porém é por isso que existem as formas avançadas de Haki. Cada um desses 3 tipos possui uma forma avançada, que só aqueles que aprimoram ao máximo seu Haki conseguem adquirir, levando seus poderes iniciais a um novo nível. A versão avançada do Haki do armamento permite, além de revestir seu corpo, também estender essa armadura para dentro das coisas em que ele toca, fazendo com que todos seus golpes causem dano de dentro para fora, o que é muito mais destrutivo. Luffy, quando lutou contra Kaido pela primeira vez, apenas atacou ele com o Haki do armamento básico, e não deu dano nenhum na fera. Mas depois de aprender a forma avançada, seus golpes foram muito mais eficazes, e Kaido realmente sentiu os ataques. Já a versão avançada do Haki da observação é chamado de visão futura, e obviamente, como você deve imaginar, ele permite o seu usuário ver um pouco no futuro, embora o quanto longe pode ver dependa do próprio usuário. Em média eles podem ver apenas alguns segundos, mas que já dão uma vantagem absurda, podendo prever os movimentos e agir antes mesmo de acontecer.
Já agora, a versão avançada do Haki do Rei é a mais poderosa de todas, porque permite o usuário usar sua vontade para aumentar a força de seus golpes. Bem semelhante ao Haki do armamento básico, o Haki do Rei avançado permite o usuário revestir seu corpo com o Haki do Rei, aumentando em muito a força de seus golpes e até mesmo estendendo seus ataques, o que faz com que seu usuário acerte golpes em seu oponente sem necessariamente tocá-los diretamente, apenas com a extensão de seu Haki. Já também é possível usar a forma avançada do Haki do Rei de uma forma diferente, que é conhecido como o assassino do Haki de observação, que é uma técnica tão poderosa que intimida seus oponentes a ponto deles não conseguirem enxergar o futuro com o Haki da observação avançado. Basicamente, com sua aura, o usuário desse Haki pode anular completamente a visão futura de seus oponentes. E bom, Haki é uma das forças básicas de One Piece, que quase todo pirata precisa ter para seguir sua aventura, mas outro sistema de poder tão básico quanto ele são as armas. Praticamente todo pirata ou marinheiro em One Piece possui pelo menos uma arma, mas vamos começar pelo mais básico, que são as espadas. Existem aqueles que se dedicam apenas à arte da espada, que são chamados de espadachins. Esse grupo é tão reconhecido que existe até mesmo o título de melhor espadachim do mundo. Além disso, as espadas também possuem sua força individual e cada uma tem sua raridade. Quanto mais poderosa é uma espada, maior é o seu grau. A espada de grau é uma espada de qualidade, mas que ainda assim é fraca perto das que estão acima dela. O próximo são espadas de grau hábil, que existem apenas 50 no mundo todo. Depois vem as espadas de grande grau, que só existem 21 ao todo. E por fim, as mais fortes de todas são as espadas de grau supremo, que só existem 12. Além disso, também existem as lâminas negras, que é um nível acima que qualquer espada pode chegar, dependendo de seu usuário. Tanto Roger como Barba Branca, o atual espadachim mais forte do mundo, Dracula e Mihawk, possuem lâminas de grau supremo. E apesar da espada ser a arma mais comum em One Piece, também temos as armas de fogo, que são muito usadas também tanto por piratas como por marinheiros. Tanto que no primeiro capítulo vemos Lucky Roo atirando em um bandido. Além delas, também temos armas pouco convencionais, como o Clima Tachi da Nami, o estilingue Kabuto do Sop, a clava do Kaido, o tridente do Katakuri ou até mesmo os diaus encontrados em Skypiea, que permitem vários efeitos diferentes e a criação de muitas armas interessantes, que inclusive foi o material usado para criar o Clima Tachi da Nami. E claro, temos até mesmo as armas vivas, que são armas que comeram uma Akuma no Mi e ganharam consciência, obedecendo assim ao seu dono. Temos a espada de Spandan, que se transforma em um elefante, e a bazuca do Mr. Four, que se transforma em um cachorro. Mas bom, vamos escalonar um pouco as armas encontradas em One Piece, indo das mais básicas para as mais lendárias e poderosas. As lendárias armas ancestrais, Pluton, Poseidon e Uranus. Vários personagens em One Piece querem botar as mãos nessas armas para ganharem seu imenso poder, e cada uma possui uma habilidade diferente. Poseidon, que na verdade é uma sereia chamada Shirahoshi, tem o poder de controlar os reis dos mares. Pluton foi dito ser um navio que tem o poder para destruir ilhas inteiras, e Uranus ainda não sabemos nada de seu poder, mas que é tão poderoso quanto os outros dois. Levando em conta que Poseidon é um poder que está embaixo da água, Pluton é um poder que está no nível do mar, Uranus com certeza é um poder que estará nos céus. Mas saindo agora das armas, temos o próximo sistema de poder que é simplesmente absurdo, que é a ciência. Alguns lugares do mundo de One Piece são literalmente pré-históricos, mas outros parecem ser muito mais tecnologicamente avançados. Temos, por exemplo, o cientista Vegapunk, que com seu conhecimento usa a ciência para criar invenções incríveis. E até mesmo já nos foi revelado que a tecnologia que existia no século perdido era muito mais avançada do que a que conhecemos hoje, como podemos ver com esse robô gigante que existe desde o século perdido.
Mas mesmo no tempo atual, podemos ver várias invenções científicas incríveis e mortais, o que é a principal força do Frank, que é capaz de criar seu próprio robô gigante, um disparo de ar potente e até mesmo modificações corporais. Podemos ver a força da ciência até mesmo no Chopper, que criou uma Rumble Ball que lhe permite ficar muito mais forte. Em um ano, vimos o Queen também usando o poder da ciência para criar um vírus artificial que quase dizimou milhares de pessoas. Caesar Claw usou a ciência para melhorar os poderes de sua frota e até mesmo para produzir armas de destruição em massa, como bombas de gás venenoso que pode destruir uma ilha inteira. E até mesmo por meio da ciência, ele foi capaz de replicar da sua forma as Akuma no Mi, as frutas artificiais Smiles, que transformam 1 a cada 10 pessoas que a ingere em uma mistura permanente de um humano e um animal, aumentando sua força de combate. Inclusive, Kaido se aproveitou dessas frutas que podiam ser criadas em laboratório para aumentar seu exército de feras. Mas Caesar não é o único cientista maluco que usou a ciência para criar poder. O pai do Sanji, Vinsmoke Ejude, fez a mesma coisa. Ele modificou o fator genético de seus próprios filhos quando eles ainda nem tinham nascido, para que todos nascessem como soldados perfeitos, com uma força absurda e uma falta de sentimentos perfeito para seguirem ordens. Além disso, com sua tecnologia, Jude e a Germa também desenvolveram uma fórmula para criar clones humanos, e até mesmo desenvolveram trajes especiais que dão superpoderes a seus usuários, como explosões, invisibilidade, eletricidade ou até mesmo veneno. Mas claro, falando de armas científicas, quem se destaca mesmo é o Dr. Vegapunk. Ele criou os pacifistas, ciborgues extremamente poderosos. Criou também as armas bestas de Reis dos Mares, que são literalmente Reis dos Mares mecânicos. Ele aprendeu a replicar as Akuma no Mi, podendo criar uma Akuma no Mi Zoan com os mesmos poderes da fruta original e até mesmo um sangue verde que replica as frutas paramécias. Ele até mesmo replicou os poderes de luz do Kizaru, que vem de sua fruta Logia. Mas uma de suas maiores criações foram os Serafins. Os Serafins são clones dos Chichibukais originais, porém eles ainda possuem o fator genético da raça Lunariana, uma das raças mais poderosas de One Piece. E eles também possuem o sangue verde, tendo o poder de uma paramécia clonada. Mas então, chegamos finalmente na arma mais forte criada pela ciência até agora, que é a Mother Flame. Um dirigível voador que tem o poder de disparar lasers do céu e simplesmente fazer uma ilha inteira sumir do mapa, deixando um enorme buraco onde ela dispara. O poder é tão grande que quando ela dispara, o mundo inteiro sente o impacto, e o nível do mar do globo todo sobe em todos os lugares da Terra. Certamente uma arma de destruição em massa que está nas mãos do governo mundial nesse instante. Mas agora vamos sair um pouco da ciência e entrar em algo mais sobrenatural, as Akuma no Mi. As Akuma no Mi são frutas do diabo que dão poderes variados para quem as come. Cada fruta tem um poder único, que é transferido para a pessoa no instante em que ela é comida. A única grande desvantagem de consumir uma dessas frutas é que eles perdem completamente a habilidade de nadar, o que significa que se cair no oceano sem ninguém por perto para salvá-los, eles vão se afogar. Como cada fruta é única, só pode ter um usuário por vez, e ganha o poder quem dá a primeira mordida. Além disso, quando esse usuário morre, o poder da fruta renasce em outra fruta próxima, podendo ser comida mais uma vez. Ainda não sabemos ao certo, mas parece haver algum tipo de demônio real
ou energia mágica dentro das frutas. Mas agora existem 3 categorias de Akuma no Mi. A primeira são as frutas Zoans, que permite seus usuários se transformar em um animal específico e usar as habilidades desse animal. Dentro da classe das Zoans, existem algumas especiais que são de animais extintos ou criaturas míticas, como as Zoans ancestrais, que permite seus usuários se transformarem em dinossauros e seres ancestrais que já foram extintos há muito tempo. E as Zoans míticas permite seus usuários se transformarem em um ser da mitologia, como a Fênix, o gigante dragão azul chinês ou até mesmo o deus do sol. A próxima categoria são as Logias. Essas são frutas elementais que permitem o seu usuário criar e controlar um elemento da natureza, como eletricidade, fogo, floresta, areia, e o que é interessante nessa categoria é que seus usuários se tornam intangíveis a golpes comuns. Qualquer golpe normal dado a eles simplesmente passa direto pelo seu corpo. E por fim, a terceira categoria são as Paramécias. Essas são frutas mais aleatórias, que dão poderes variados, como criação de algum material, como cera e veneno, manipulação do ambiente, como alterar a gravidade, ou até mesmo transformação corporal, como transformar qualquer parte de seu corpo em armas. Existe também as Paramécias especiais, que permite o usuário criar uma substância e ao mesmo tempo transformar seu corpo nessa substância, muito parecido com as Logias, mas ainda continua sendo uma Paramécia, sendo chamado de Paramécia especial. Porém, esses são apenas os efeitos básicos. Assim como o Haki tem uma forma avançada, as Akuma no Mi também possuem uma forma despertada, que literalmente desperta todos os poderes da fruta. As Zoans despertadas permitem o usuário usar todo o poder do ser de sua fruta, se tornando muito mais forte e resistente, e adquirindo também uma nova forma despertada. Ainda não vimos nenhuma Logia desperta, então ainda não sabemos ao certo qual o seu poder, mas as Paramécias despertadas permitem o usuário modificar todo o ambiente com sua fruta. Por exemplo, a fruta dos fios de Doflamingo, quando despertada, permitiu o Doflamingo transformar tudo o que toca em fios, o chão, os prédios e qualquer coisa não viva, e assim ele podia controlar esses fios que ele havia transformado. Mas agora então, como próximo sistema de poder, temos um que foi mostrado em One Piece, mas pouco explorado, que é o Seimei Kikan. O Seimei Kikan permite ao usuário controlar completamente todas as partes de seu corpo, mesmo partes que normalmente não podem ser controladas, como o cabelo. Nesse caso, o usuário pode manipular seu cabelo de forma tão refinada que pode realmente enrolar o cabelo em volta do oponente para amarrá-lo. O cabelo do usuário pode até ser modelado na forma de múltiplas mãos, que são tão versáteis quanto mãos reais. O usuário também pode controlar até mesmo suas funções involuntárias, como a digestão, por exemplo. Os únicos 2 usuários que vimos usando esse tipo de poder até agora foi Kumadori e o Rob Lucci, com Kumadori dominando completamente essa técnica. Mas além deles, ninguém mais mostrou essa capacidade. Porém, agora temos o sistema de poder mais sombrio de One Piece, a magia negra. Magia negra já foi mostrada em One Piece, como quando a tribo dos membros longos fizeram um ritual para chamar o demônio, mas coincidentemente quem caiu no lugar foi o Brook, que tinha sido arremessado pelo Kuma. Para fazer esse ritual, a tribo dos membros longos fez um pentagrama no chão, e curiosamente, ao se transformar, o Gorosei Saturno sai de dentro de um pentagrama, mostrando que o seu poder não vem apenas de uma fruta, mas também pode estar relacionado à magia negra. Na sala dos Gorosei, podemos ver vários símbolos de pentagramas gravados nas paredes, e como sabemos, todos eles possuem formas demoníacas. Até mesmo Sabo comentou ao ver suas transformações que ele parecia estar no inferno. Além disso, também temos outros poderes em One Piece que podem ser associados à magia negra, como por exemplo, a previsão do Hawkins com suas cartas.
cartas, ou até mesmo a previsão de um futuro muito distante que sempre se concretiza da Madame Chiarly. Então, apesar de magia negra ainda não ser confirmada de fato na história, várias provas mostram que realmente magia negra é mais um tipo de poder no mundo de One Piece. E bom galera, esses são todos os sistemas de poderes de One Piece, todos os tipos de poderes que existem. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço muito para você deixar o seu like, que isso realmente é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber e não vai perder nenhum. Então se inscreve aí. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.